Olá, eu sou a Lili Mello, instrutora de artesanato da Fundação Cultural de Brusque, e hoje eu vou trazer para vocês esse lindo painel decorativo em macramê. Vamos lá acompanhar os materiais e os pontos empregados? E vamos lá os materiais necessários para executar essa peça. Eu vou estar utilizando o cordão de algodão de 4 milímetros e para isso eu vou cortar 10 fios de 1,60 m, um fio de 2 metros e 42 fios com 1 metro. Esses 42 fios eu vou estar dividindo em 3 jogos, um com 30 fios e 2 com 6 fios. Além disso, a gente vai estar precisando de um pente, uma tesoura de bom corte e um galinho de árvore, ou um cabo de vassoura, ou qualquer pedaço de madeira que a gente possa estar dispondo a nossa peça. Ele vai ter que ter no mínimo uns 80 centímetros. Agora a gente vai estar vendo quais são os nós empregados e como é que a gente vai estar colocando os fios. Todo fio que sair do nosso pauzinho ou cabo de vassoura, ele vai entrar da seguinte maneira: as duas pontinhas dele unidas, ele vai passar por trás do nosso pauzinho e encerrar assim, fazendo essa argolinha aqui de cima. Vamos fazendo de novo? A gente une as duas pontinhas, passa por trás, pega e vai passar por dentro da argolinha que sobrou aqui. Ele fica um pouco afastadinho, a gente une lá em cima e aperta bem. Isso é quando a gente estiver colocando na madeirinha. Quando a gente for estar colocando num fio de guia, deixa eu colocar esses aqui para cima e trabalhar aqui no meu fiozinho de guia. Vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de vir lá de trás com as duas pontinhas, a gente vai vir com a argolinha por trás aqui e colocar da seguinte forma. Sem criar aquela argolinha. Então, a gente pega, une as duas pontinhas. Dessa vez é a argolinha que vai passar por trás. E depois aqui a gente vai estar colocando. Isso a gente vai estar fazendo quando colocar os fios no fio de guia. E dessa forma aqui, vindo as duas pontinhas por trás, quando a gente estiver colocando na madeirinha. Outra coisa que a gente vai estar trabalhando também é o cordãozinho horizontal vindo lá de cima. Então, o fio de guia ele sempre vai passar pela frente, então esse é o meu fio de guia. E o cordãozinho horizontal, ele tá vindo lá por trás, ele enrola uma vez no fio de guia e enrola 2 vezes no fio de guia. Ele vem lá de cima, passa por trás do fio de guia, enrola uma e enrola 2. Agora, a gente vai estar vendo o nó duplo intercalado, que também vai estar sendo usado nessa receita. Para o nozinho duplo, a gente vai estar sempre trabalhando com jogos de 4 fios, 4 pontas, 2 fios e 4 pontas. Como é que a gente vai fazer? Os dois do meio sempre se mantêm tensionados, porque eles são um fio de guia. E, deixa eu abrir um pouquinho mais, o que vem da direita vai passar por cima desses dois do meio, o que vem da esquerda passa por cima desse aqui, passa lá por baixo e por trás. Sempre a gente mantém o fio de guia tensionado, esse aqui, E agora repete o processo, porém vindo da esquerda para a direita. E esse é um nozinho duplo. Vamos fazer aqui na outra ponta para a gente estar intercalando. Então, a gente vem da esquerda para a direita e faz o primeiro nó. Sempre tensionando os fios de guia centrais. Depois, da direita
para a esquerda, a gente repete o processo, tensionando os fios do meio. E agora, a gente vai fazer ele intercalado. O que significa isso? Na próxima carreira, a gente vai também estar trabalhando com 4 nós, com 4 fios, só que a gente vai estar pegando 2 fios de cada nó. Se tá saindo daqui, a gente vai pegar os 2 dessa ponta e os 2 dessa e vai estar repetindo. Não sei se vocês estão enxergando, o meu aqui tem uma marquinha. Eu marquei todos eles nos 6 centímetros para que fique tudo bem parelhinho e eu possa estar trabalhando sempre com padrão. Então, é sempre bom a gente estar também usando esses artifícios de marcar o fio, passar um risquinho. E ó, o nozinho duplo intercalado, então, ó, agora eu refaço o nó duplo aqui, com aqueles 4 fios que veio 2 de cada um lá de cima. E eu já intercalei. Opa! Certo? Agora vamos lá começar a confecção da nossa peça, que vai ficar muito linda. A primeira coisa que nós vamos fazer é fixar o nosso pauzinho. Eu aqui tenho um painel próprio para isso, mas em casa você pode estar adaptando como ficar mais fácil. Já coloquei alguns fios, mas vamos passar juntas aqui. Com esses fios de 1,60 m que a gente cortou, são 10 fios, totalizando 20 pontas. A gente vai estar fazendo aquela colocação que as pontinhas passam lá por trás do pauzinho. E é sempre bom a gente começar no meinho da peça. Eu aqui já havia colocado para os lados, mas ó, a gente vai estar colocando bem no meinho da peça esse primeiro conjunto de 2 fios e fazendo uma medição de aproximadamente 8 centímetros para cada lado para estar colocando os próximos fios. E aqui também, com uma distância de aproximadamente 8 centímetros. Agora, a gente já vai para a primeira carreira, onde a gente vai estar trabalhando cada um desses joguinhos com um ponto duplo. Feita toda essa carreira de nozinho duplo, a gente vai estar trabalhando o intercalado. Eu já volto lá com vocês. Feita toda essa minha carreira em nó duplo, deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Então, agora, com o auxílio de uma régua e um lápis, a gente vai estar fazendo uma marquinha na altura dos 6 centímetros em todos os fios. Uma marquinha bem discreta, só para a gente usar como parâmetro e ele ficar bem perfeitinho na hora de intercalar. Meus fiozinhos estão todos marcados aqui numa altura de 6 centímetros, inclusive os 2 primeiros e os 2 últimos que eu vou estar reservando agora. Eu não vou trabalhar com eles nesse momento. E agora a gente vai ver com aquele nó duplo intercalado, juntando aqui as 2 marquinhas que vêm das 2 pontas e fazendo o nozinho aqui a partir da marquinha, para ele ficar bem parelhinho. Fazemos o nó duplo intercalado em toda essa carreira. Sempre usando a marquinha que a gente fez dos 6 centímetros. Unimos as 2 marquinhas aqui para ficar bem centralizado e retinho. E vamos lá fazendo isso até aqui o final. Feita essa carreira bem retinha ali nas marcações que nós fizemos de 6 centímetros, novamente a gente vai estar fazendo uma marcação de 6 centímetros a partir do meinho do nó. A gente não vai fazer da base aqui, a gente vai fazer do meinho do nó em todos os nossos fios. Marcamos todos eles para estar fazendo o nó duplo intercalado. Agora que a gente fez novamente essa marcação de 6 centímetros, a gente vai reservar os 2 últimos e os 2 primeiros. E aqui nessa marcaçãozinha, a gente vai repetir o nozinho duplo
intercalado. Lembrando que aqui nos nós de guia é importante a gente juntar os dois risquinhos para ter certeza que ele vai ficar bem distribuído. E aqui no inicinho do nó, quando ele começa a se torcer, é onde vai ficar o risquinho. E dessa forma, medindo sempre, a gente vai conseguir um trabalho bem mais padronizado e bonito. Vamos fazer até o final e a gente volta para a próxima carreira. Encerramos essa carreira que ficou com 3 nós duplos e vamos de novo, a partir do miolinho do nó, marcar 6 centímetros em todos os fios, inclusive nos que a gente vai estar reservando. Que novamente nessa carreira a gente vai estar reservando os 2 primeiros e os 2 últimos. Vamos lá, tá marcando todas elas, todos os nossos fiozinhos a 6 centímetros a partir do miolinho do nó anterior para estar começando essa carreira. Vamos reservar os 2 primeiros e os 2 últimos e aqui, sempre respeitando as nossas marquinhas, a gente vai estar fazendo 2 nós duplos, que é o que vai finalizar nessa carreira. Finalizada essa carreira aqui, que ficou com 2 nós duplos, eu vou marcar novamente todos os meus fios a 6 centímetros a partir do meio do último nó duplo, reservar os 2 primeiros e os 2 últimos e finalizar essa etapa com mais um nozinho duplo. Eu vou fazer esse nó aqui na marcação. E ainda vou estar marcando nesses fios mais 6 centímetros para eu poder dar início à próxima etapa. Fiz o meu nozinho duplo, vou medir a 6 centímetros a partir do meio do nozinho, porque na próxima etapa eu ainda vou estar precisando dessas marcações. Por isso que eu as fiz em todos esses fios que eu reservei. Essa etapa agora vai iniciar com aquele fio de 2 metros. Eu vou estar marcando a 60 centímetros do início e vou fazer uma marquinha. Vou dobrar, ele vai ficar com uma ponta mais curta e uma mais comprida. E agora eu vou passar esse elinho aqui por cima e essas 2 pontas por dentro, deixando a ponta mais curta virada para a parte de fora do trabalho, essa ponta de 60 centímetros. E eu vou estar colocando ela também com uma distância aproximada de 8 centímetros, deixa eu pegar aqui minha régua, de 8 centímetros desse aqui, conforme a gente tinha feito com esse. Agora nós vamos iniciar o nosso trabalho com aqueles 30 fios de 1 metro que a gente separou. Vamos dobrá-los ao meio e vamos estar colocando de 3 em 3 nesse fio que nós criamos. A ponta mais curta de 60 centímetros a gente vai reservar e a ponta mais comprida a gente vai estar colocando esses fios aqui de 3 em 3. Vamos colocar 3 fios de 1 metro. Depois de colocar esses 3 fiozinhos de 1 metro, eu vou pegar aqueles 2 primeiros fios
que eu reservei aqui do meu primeiro motivo, e na altura daquela marcação de 6 centímetros que eu fiz, eu vou estar fazendo um cordãozinho horizontal em torno desse fio de guia que está vindo daqui. E aqui eu faço com o primeiro e vou estar fazendo com o segundo fio. E novamente eu vou colocar 3 desses fios de 1 metro nesse meu cordão de guia. Colocados os próximos 3 fios de 1 metro aqui, eu novamente vou estar fazendo o cordãozinho horizontal com os 2 fios reservados aqui, que vem da segunda carreira, da terceira carreira, desculpa. Vou prender eles a partir da marquinha que eu fiz ali do cordão horizontal. Um e o outro. E vou estar sempre fazendo assim, intercalando com 3 fios de 1 metro até chegar o nozinho aqui por toda a volta. Agora, quando a gente estiver chegando aqui na metade, a gente, em vez de colocar no último nozinho duplo, ao invés de colocar apenas 3 fios, nós vamos estar colocando 6 fios, para ele estar fazendo este movimento aqui. Notem que eu não coloquei muito junto os fios. Como eu estou trabalhando com esse cordão de algodão, que é bem grosso, para não deixar a peça muito pesada, eu optei por deixar um pouquinho mais afastados os meus fios, tá? Então, vamos estar colocando 6 fios aqui e vamos voltar para depois estar prendendo esses 2 fios que vem lá do nó duplo. Depois de colocar, então, os meus 6 fios, agora eu vou vir subindo aqui com com essa lateral dos fios que eu fui reservando a cada uma das carreiras de nó duplo intercalado. E sempre obedecendo aquela marquinha dos 6 centímetros que a gente colocou, a gente vai dar o parâmetro que vai manter o mesmo ângulo que veio do outro lado. Aqui a gente prende os fios na marquinha com cordão horizontal. E depois de prender os 2 fios, a gente vai estar colocando 3 fios de 1 metro e fazendo o mesmo processo que foi feito deste lado, neste lado. Terminado de colocar toda essa parte aqui, onde a gente foi intercalando entre os fios que vinham dos nós duplos, com esse espaçamento de 3 fios no meio, eu aqui, a 8 centímetros do último fio colocado do nó duplo, vou pegar o meu nó de guia, meu fio de guia, e vou estar prendendo ele, então, no pauzinho aqui em cima. Quando eu prendo ele aqui, eu dou atenção nesse fio aqui nessa parte. E talvez eu tenha que vir ajeitando com a mão um pouco os fios para eles ficarem bem esticadinhos. E agora a gente já vai estar começando as etapas aqui do lado. No início, nós separamos 2 jogos de 6 fios de 1 metro. Um desses jogos foi utilizado aqui no meio. E o outro jogo a gente vai usar nas laterais, separando 3 para esse lado e 3 para aquele outro ladinho lá, que já está colocado. Com aquele fio que eu deixei separado, que vinha do fio de guia, eu vou prender ele a mais ou menos uns 6 centímetros daqui. Eu passo ele por cima e por trás, fazendo um elinho, e agora eu vou vir
pela parte de baixo e por trás, para ficar igual aqui essa parte. Vou deixar um pouco soltinho, fazendo uma barriguinha, e vou estar colocando então aqueles 3 fios do joguinho que eu tinha deixado separado. Vou colocar aqui e já volto. Esse fio de guia que sobrou aqui eu vou reservar e vou estar trabalhando agora com esses 3 fios aqui, somando 6 pontas. Eu vou reservar o primeiro e o último desse grupinho, ficando apenas com 4. Que eu vou fazer um nozinho duplo, dando aquele espaçamento do dedinho que a gente já fez antes, ó. Não precisa nem de reguinha aqui, a gente vai fazer o espaçamento do dedinho. Fizemos esse nozinho duplo, vamos pegar e separar em 2. E vamos pegar esse primeiro que a gente deixou reservado e vamos fazer um nozinho duplo, só que dessa vez deixando apenas um fio no meio como fio de guia para o nosso nozinho duplo. Novamente eu vou medir aqui o tamanho de um dedo e fechar o nozinho duplo. Vou fazer a mesma coisa com esses 3 que restaram e já retorno. Fiz aqui aquele trabalho, agora eu vou vir para essa parte central aqui. O primeiro joguinho de 3 fios que eu coloquei eu reservo. Os 2 fios que vinham do nó duplo também reservo. Novamente, esses 3 fios que eu coloquei, vou estar reservando, e os do nó duplo. Chegando aqui, ó, no segundo buraquinho vindo lá de cima. 1, 2, na verdade, terceiro, perdão. Esses 3 fios que eu coloquei no meio, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Vou pegar os 4 centrais, fazer um nó duplo. Aqui, ó, o tamanhinho do dedo vai ser aqui nesse mais baixo, tá bom? Fizemos o nó duplo. E agora vamos estar fazendo 2 nós duplos intercalados aqui, porém com apenas um fio de guia. O mesmo trabalho que nós fizemos aqui. Agora aqui nesse biquinho do meio, eu peguei os 4 fios os 2 fios bem centrais, as 4 pontas, fiz o nozinho duplo e vou repetir o mesmo trabalho que eu fiz aqui e lá na ponta. Separo o nozinho duplo, 2 para cada lado e pego somente um de lá, utilizando apenas um fio como fio de guia. E esse espaçamento aqui, ó, eu deixo no tamanho de um dedinho. Vou repetir aqui nessa parte central. Aqui na lateral, vou fazer a equivalente. Aqui, não, é nessa daqui, um pouquinho mais em cima, ó. Vou estar fazendo na casa equivalente e também nessa partezinha aqui de cima, onde eu já tinha feito na ponta. Depois de finalizar os 5 motivos desse aqui, agora eu vou pentear todos os meus fios, começando sempre de baixo para cima. Essa primeira parte do processo, se começar a ficar muito difícil, ao invés de um pente, você pode estar tentando também usar uma escova de cerdas largas. Demora um pouquinho, tá? E você não precisa pentear
toda a cerda. Penteia uns 10 centímetros assim, só para criar um volume e deixar um caimento bonito. Depois de penteado, ou até mesmo agora, você pode já dar uma emparelhada nas franjas. Ou então, depois de pentear, você vem e deixa no formato que quer. Tá aqui a nossa peça quase finalizada. Para deixar ela com um ar mais sofisticado, eu incluí no meio de cada um desses motivos um pomponzinho, que eu vou estar ensinando para vocês como fazer agora. Para estar fazendo aquele pomponzinho, eu vou pegar 3 fios do mesmo cordão que eu usei para fazer a peça. Eles vão ter aproximadamente 25 a 27 centímetros, 30 centímetros, digamos. E vou dobrá-los ao meio, juntando as duas pontinhas aqui embaixo, fazendo essa meia lua aqui em cima, esse meio círculo. E vou estar costurando eles aqui, preservando esse buraquinho do meio aqui, para estar passando o fio que vai levar até a parte de cima. Vou prender bem, amarrar bem. E já volto com vocês. Depois de bem presinho, já nesse restante de linha aqui que sobrou, eu passei a minha pedrinha, porque ela tem um buraquinho pequeno e eu não vou estar conseguindo passar nesse barbante, por isso que eu tô usando uma linha um pouco mais fina. Eu vou agora, então, fazer o mesmo processo que eu fiz na peça, de estar penteando as minhas cerdas aqui, só que agora eu vou desfiar elas bem até aqui, ó, onde eu fiz essa união. Feito o meu pomponzinho aqui, agora eu vou fixar ele aqui bem no meio desse ponto que eu fiz no motivo, deixando uma altura que ele comece ao final das cerdas que eu escovei, para ele ficar com uma diferença. Então, eu vou fixar ele aqui, passando o meu fiozinho lá por dentro. Ó, passo o meu fiozinho, acerto a altura. E agora, como o meu fiozinho é duplo, eu vou finalizar com o nozinho duplo. Poderia ser outro nó também, não tem problema. Vamos estar fixando e agora eu volto com vocês já com a peça pronta. E tá aqui, prontinha a nossa peça. É um lindo painel decorativo. Aqui alguns fios, ó, ficam um pouquinho mais curtos, que eles vêm daqui de cima. É interessante a gente desfiá-los e trazê-los para frente para eles darem um movimento maior na peça. Essa assimetria aqui na região central traz uma beleza diferente. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aguardando a foto dos trabalhos de vocês e até a próxima semana.